Olá, aqui é o professor Flávio Campos e vamos continuar com a resolução da FUVEST, primeira fase de 2025. A prova é a versão V1, tá certo? Então, agora questão 19, Física Moderna, efeito Compton. Dificuldade média. Então, o que diz a questão 19? O efeito Compton, descoberto na década de 1920, é hoje amplamente utilizado durante tratamentos radioterápicos. O efeito relaciona-se à mudança de comprimento de onda de um fóton de raio-x quando interagem com uma partícula como os elétrons ou prótons, conforme ilustrado na figura a seguir. Então, aqui o fóton de raio-x inicial, né, com comprimento lambda zero, tá certo? E após a colisão com a partícula emergente, que pode ser um elétron ou próton, como foi dito aqui, e com uma mudança no seu comprimento de onda. Tá legal? Agora, o interessante aqui é o seguinte, que como isso aqui acontece no mesmo meio, o que vai permanecer constante? A frequência, o comprimento de onda lambda ou a velocidade? É a velocidade. A gente tem que lembrar que as ondas eletromagnéticas têm a mesma velocidade no vácuo, e o valor é o c, que é aproximadamente 3 vezes 10 oitava metros por segundo. Então, você tem que lembrar desse comportamento das ondas eletromagnéticas, como vai ser dito mais para frente no enunciado. Quando um fóton com comprimento de onda lambda zero incide sobre uma partícula, ele emerge dessa interação formando um ângulo θ com sua direção inicial do movimento e seu novo comprimento de onda lambda linha, certo? Comprimento de onda novo, lambda linha, é dado pela relação lambda linha vai ser o lambda inicial, comprimento de onda inicial, mais uma constante alfa positiva, dividido pela massa da partícula, que pode ser do elétron, do próton, e 1 menos o cosseno de θ. E aqui ele vai explicar em que o alfa é uma constante positiva, m é a massa da partícula. Com base nessas informações e seus conhecimentos sobre propagação de ondas eletromagnéticas, certo? Lembrando que no vácuo toda onda eletromagnética se propaga com uma velocidade c, que é aproximadamente 3 vezes 10 oitava metros por segundo. Analise as alternativas corretas. Então, vamos para uma outra página na qual eu coloco todas as alternativas e a gente analisa uma por uma. Então, aqui, a figurinha da mudança do comprimento de onda, né? Então, se a velocidade é que vai ficar constante, o que muda? Se o comprimento de onda aumenta, a frequência diminui. Tá? Então, vamos lembrar disso daí. Então, C é constante. A velocidade da onda eletromagnética no vácuo, né, é constante, igual a C. Então, vamos analisar a primeira alternativa. A maior variação no comprimento de onda de um fóton ocorre quando o ângulo θ é igual a 90? Será? Então vamos ver. A formulinha é lambda zero mais alfa sobre m, 1 menos cosseno de θ. Lembrando que o cosseno pode variar de mais 1 até menos 1, nesse do eixo x. Então, se varia de menos 1 a mais 1, a gente vai analisar aqui o que acontece com a variação. Alterando aqui o lambda zero para o outro lado, fica lambda final menos o inicial. Você tem o delta lambda, a variação do comprimento de onda. Vai ficar alfa, que é essa constante positiva, dividido pela massa, e 1 menos o cosseno de θ. Para θ igual a zero, o cosseno vale 1. Então aqui a gente teria a variação nula, né? Então não teria alteração do comprimento de onda. Já a 90 graus, o cosseno é zero, então some isso daqui e a gente tem uma variação de comprimento de onda que é dada por alfa sobre m. E a 180 graus, o valor é menos 1, então menos com menos dá mais 1 dá 2. Então a gente teria 2 alfa sobre m. Então o maior valor para variação do comprimento de onda ocorre quando o ângulo é 180 graus. Né? O fóton bateria e voltaria com o comprimento de onda com essa alteração. Por quê? Porque vai ter uma transferência de energia aí. Então, a alternativa que fala que o máximo é 90 está errada.
o máximo é a 180 graus. Vamos para a alternativa B. Se o ângulo é igual a 30, o fóton emergente tem frequência menor do que a frequência inicial. Será? Então vamos ver. O cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2, o valor é 0,86. Então, entre o 0 e o 90, né, o 30 está aqui no meio, então vai ter uma variação. Então, o comprimento de onda depois da colisão vai ser maior do que o inicial. Como sabemos que V é igual a lambda F, a equação fundamental da ondulatória, né, você tem F igual a C, que é a velocidade das ondas eletromagnéticas no vácuo, né, que é aproximadamente 3 vezes 10 oitava metros por segundo, dividido pelo lambda. Note que a relação vai ser uma relação inversamente proporcional entre F e lambda. Então, se o lambda aumentou, a frequência cai. Então, essa é verdadeira, né? Ó, o fóton emergente tem frequência menor do que a frequência do fóton inicial, certo? Então, há uma diminuição na frequência. Então, a alternativa B está correta, ela é verdadeira. Agora, o C. A velocidade do fóton emergente é menor, mexeu na velocidade, isso não é verdade. Como é o mesmo meio, se fosse o vácuo, a velocidade seria C, a mesma velocidade, para antes e depois. Beleza? Então está errada a C. A D. 60 graus, aí ele vai querer comparar a variação do comprimento de onda de um fóton é menor se a partícula for um elétron do que se a partícula for um próton. Então, o elétron tem uma massa menor que o próton. Então, a variação no comprimento de onda do elétron é maior, né? Porque a relação é inversamente proporcional à massa. Massa do elétron menor, variação maior. Então, está errada, porque ele fala que a variação do comprimento de onda do fóton é menor se a partícula for um elétron. Não, ela é maior. Beleza? E, por último, o perpendicular, 90 graus, ele não sofre mudança na frequência. Falso. Por quê? Porque se o ângulo é θ, a gente tem uma variação que é alfa sobre m, então o lambda final é maior que o lambda inicial, e, portanto, se houve mudança no comprimento de onda, há mudança da frequência. Então ela está errada. Valeu? Então, espero que tenham gostado. Eu vou fazer essa prova aqui, vou fazer as outras questões e vou postando dia a dia até completar a primeira fase e depois vou fazer a segunda fase também, tá bom? Então, deixa um like aí, curta o canal, divulgue para que eu possa continuar produzindo vídeos como esse aqui para vocês, tá bom? Grande abraço e bons vestibulares!